Pessoal, a reflexão que Jesus nos traz quando fala de tirar o essencial e de tirar daquilo que sobra, nos remete a uma diferenciação que Jesus ele sobressalta para nós, considerando as maneiras que eu tenho para realizar uma dada ação bonosa. Conforme Jesus vai trazer no capítulo 21 de Lucas, em que ele olhava atentamente como os ricos lançavam suas ofertas no gasofilácio. E então ele vê uma viúva pobre colocando ali 2 moedas pequenas. Na verdade vos digo que essa pobre viúva doou mais do que os outros todos, ele diz. Porque aqueles outros que houveram feito a sua oferta a Deus, entregaram daquilo que tinha abundância. Mas ela, na sua indigência, deu o que lhe restava para o seu sustento. E na sequência existe o recorte da destruição do templo, onde havia ornado de pedra bela e magnífico donativo. Então Jesus diz que viriam dias que não restariam pedra sobre pedra que não fosse derruída daquela edificação. Então perguntaram para Jesus qual sinal haveria para o indício desse começo e quando seria isso. Ele diz: acautelai-vos, não sejais seduzidos, porque virão muitos em meu nome dizendo sou Cristo, e esse tempo está próximo. Assim não vades após eles. E aí Jesus vai dar algumas explicações referentes a esse período. Quando ouvirdes falar de sedições e guerras, não vos assusteis. Essas coisas devem suceder primeiro, mas ainda não será o fim. Continuando, disse: levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino, povo contra povo. Haverá terremotos grandes em vários lugares, fome, epidemia, espantosas coisas no céu e sinais grandes. Mas antes de tudo isso, lançar-vos-ão eles as mãos, e, perseguindo-vos, vão entregar-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença dos governadores dos reis por causa do meu nome. Isso vos será ocasião de dar-vos o testemunho nobre. Ponde, pois, nos vossos corações o de não premeditar como a vez de responder. Porém, vossa boca uma sabedoria a qual não poderão resistir nem contradizer quaisquer dos vossos inimigos, inclusive com argumentos. Então, trazendo esse aspecto do discernimento, da sabedoria com o qual Jesus vai nos insuflando. Sereis entregues até mesmo por parentes, irmãos, vossos pais e amigos, e alguns de vós farão morrer. Sereis aborrecidos de todo devido ao meu nome. Entretanto, um só cabelo da vossa cabeça não se perderá. Na vossa paciência possuireis vossas almas. E aqui Jesus ele vai trazer um aspecto da mansuetude, que é onde nós continuamos tendo a posse de nós mesmos. E quando Jesus coloca de que os mansos possuirão a terra, e trazendo para nós desse aspecto do autodomínio, Jesus ele vai colocar como o caminho para que nós nos mantenhamos harmonizados.
considerando que do momento que o indivíduo ele tem essa paciência e a mansuetude, ele consegue, fermentando, portar dentro da alma os areais. Até porque isso permite um ajustamento, um aprimoramento do nosso processo. Nesse sentido que o aspecto da nossa maneira de lidar vai dizer daquilo que nós estamos cultivando, portar dentro da alma. Porque é como se fosse uma bolinha de gude no meio de um copo. Ela vai tender a ir para um lado ou ir para o outro. E nesse momento que nós vivemos, é como manter essa bolinha de gude no meio desse copo. Por isso que nós temos que ter cuidado para evitar os extremos. Enquanto condutas que sejam repentinas, impensadas, no sentido de desistirmos das tentativas do nosso melhoramento. E por esse motivo que nós, quando inclusive analisamos a realidade hoje que nós vivemos, é um convite para que nós caiamos em extremos, seja em algum tipo de julgamento, ou até mesmo em alguma fala, em algum sentimento áspero, que nesse sentido é como se tentasse nos convidar para sairmos do nosso ponto de equilíbrio, de lucidez. E por isso que Jesus vai trazer que na paciência a gente possui a gente mesmo. Porque o convite é um autopossuir, é um autodomínio. E ao mesmo tempo, é essa condição interior que nos permite acolher o que for que aconteça e podermos dar o nosso contributo na franca transição. E traz para nós o aspecto desse convite e, ao mesmo tempo, gente, esse desenvolvimento de forças para lidarmos com esse processo. Porque acaba que, quando a gente considera um aprimoramento interior, isso implica uma rapidez de autoabordagem e também um bom senso, uma sabedoria na nossa lide. Inclusive porque nós estamos na Terra, como em qualquer outra parte do universo, submetidos a indefectíveis leis morais que nos regem os destinos. E acaba que a premissa de uma organização interior para essa proposta, esse objetivo, isso também vai significar aquilo que eu vou fomentando e distribuindo. Por isso que vai ser trago para nós que, se nós virmos Jerusalém sitiada de um exército, saberemos estar próximo à sua desolação. Como Jesus vai trazer numa grande tribulação. Então, quem estiver na Judéia, fuja para os montes, os da cidade, retirem-se, e aqueles que estiverem no campo, não entrem nela. Porque esses são dias de vingança para se cumprir todas as coisas escritas. Mas ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Porque haverá grande aperto sobre os terráqueos e ira nesse momento. Cairão ao fio da espada, serão levados cativos a todas as nações, será pisada Jerusalém pelos gentios até se completar os tempos das nações.
com sinais na lua, no sol, nas estrelas, na terra. Opressão da agentes pela confusão, em que as porá o bramido de ondas e mar, que tem a ver, gente, com essa situação moral. Porque acaba que nós podemos experimentar dificuldades materiais, mas são as mais fáceis da gente viver enquanto perspectiva relacionada às pungências morais. O indivíduo pode lidar com relativa tranquilidade com a escassez material e pode sucumbir perante situações de relacionamentos que viva e também por decepções que possa experimentar, ingratidões, traições, que pode significar para o indivíduo uma gota d'água naquilo que ele já vive para que ele desmorone. E aqui nós colocamos o adendo da importância da ajuda material, mas que a ajuda moral, ela é mais importante, enquanto a oração, o pensamento positivo, a palavra de esperança, o acolhimento. Visto que nós estamos numa situação em que as dificuldades elas acontecem de todo porte e até mesmo pelo fato de estarmos num período de aferições mais intensas, porque a Terra ela passa por uma subida na escalada dos mundos, enquanto um período de transição para se tornar um mundo de regeneração. Nós ainda estamos num mundo de prova e expiação, e isso significa um turbilhão, até mesmo quando a gente considera aquilo que acontece hoje. Então, Jesus continua dizendo que homens definharão de medo, na expectação do que virá sobre o orbe, porque os celestes poderes serão abalados. Então, verão o Filho do Homem, que virá sobre uma nuvem grande, em majestade e poder. Quando começar o cumprimento dessas coisas, atentamente observai, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está perto. E aí Jesus vai trazer acerca das figueiras, das demais árvores, porque quando elas começam a produzir fruto, a gente conhece que está perto o estio. Então, quando a gente vê aquilo que ele nos tem dito, a gente sabe que está perto o reino de Deus. Porque não passará essa geração sem que tudo tenha se cumprido. Passará o céu, passará a terra, mas minhas palavras não passarão. Por isso que Jesus vai nos dar exortação, no subsequente, à vigilância, que é essa predisposição mental, moral, para nos mantermos de pé, nos mantermos no domínio de nós mesmos, nos amealhos intuitivos, que vão nos permitindo esse fortalecimento. Então, Jesus vai dizer para velarmos por nós, para não suceder que os nossos corações se façam pesados, com os excessos do beber, os excessos do comer, com os cuidados dessa vida, para que aquele dia não vos sobrevenha de repente. E aqui ele vai trazer para nós que essa vigilância, ela precisa acontecer, visto que nós temos tendência a vício, vai variar o tipo de viciação entre um indivíduo e outro, mas enquanto a nossa sombra, isso sempre vai nos trazer algum tipo de viciação. Que à medida que eu vou vencendo e combatendo isso, eu vou fortificando o meu domínio sobre mim mesma. E isso vai significando uma maior liberdade no bem, uma maior criatividade,
Por exemplo, as forças genésicas, elas estão ligadas à criatividade. O indivíduo que vive castidade, pureza, ele consegue desenvolver criatividade que o indivíduo promíscuo não alcança. Porque aquele que tem a mente nobre, pura, ele consegue pegar as energias e transubstanciar elas em criatividades que vão auxiliar no labor nobre a que ele se propôs. E acaba que, em considerando que estamos sujeitos a diversos tipos viciosos, cada qual precisará estudar judiciosamente a própria imperfeição, como Kardec vai trazer, para se desembaraçar dela. Isso vai significar que nós precisamos cuidar para que não nos façamos pesados com os nossos excessos. E aqui, gente, entra tudo relacionado à vida terrestre. Então, Jesus vai trazer com os cuidados dessa vida, que é realmente uma vigilância que a gente precisa acontecer, porque se a gente descuida 1 minuto, a gente já começa a atender aos cuidados dessa vida e nos desligamos dos cuidados do espírito, que é a vida moral com vista à eternidade. Por esse motivo que, quando nós estamos no nosso labor diário, acontece de nos envolvermos em situações onde a gente acaba tendendo ao imperativo material em detrimento do moral. E é curioso, gente, porque quando a gente considera um orbe como que nós vivemos, as necessidades materiais, elas sobrepõem as necessidades espirituais, enquanto preferência. Infelizmente, nós ainda temos a tendência de deixar nossa necessidade espiritual em segundo plano e atender aquilo que é imediato e que é material. Por esse motivo que é uma cautela e um cuidado que a gente precisa acontecer, porque se a gente não vela por nós mesmos, a gente vai acabar se tornando pesado, nos sobrecarregando com os excessos de toda ordem, que diz respeito a essa vida passageira e transitória, com quinquilharia, somenor, belorque. E aquele dia vai acabar nos pegando de repente, porque nós não seremos avisados quando chegar a nossa hora. Ela chegará apenas, mas nós não seremos tidos como esclarecidos do momento específico disso, o que significa os riscos que nós corremos, porque nós não podemos nos julgar protegidos dos espíritos maus, ou que o espírito inferior não possa conversar comigo, me insuflar alguma ideia. Porque enquanto nós estamos num regime como a Terra, nós estamos sujeitos a ser mistificados por espíritos zombeteiros, perversos. E, ao mesmo tempo, estamos sujeitos a ser enganados. Por isso que acaba que, se eu tiver essa vigilância que Jesus traz, eu posso até ser enganado em algum ponto, mas logo eu percebo e já corrijo a rota. Porque a questão nem é de nós não sermos enganados em momento algum, porque nós vamos deslizar e vamos cair. A questão é a rapidez com que eu me recomponho e corrijo o meu tônus moral e faço os ajustamentos de rota que necessito. Porque nós vamos ser sitiados por forças sombrias, arrastados, cairmos. Mas se eu estou nessa vigilância, nessa oração, eu corrijo a tempo.
e consigo me recompor minimamente para continuar minha trajetória. E aqui tem a ver a questão do assédio espiritual, que nós sofremos, porque é a ação de um espírito inferior tentando insuflar em mim pensamentos ruins. Inclusive, a gente sabe que as próprias obsessões, elas estão no areal das nossas experiências aqui, porque alguém pode ser obsedado como uma prova. Mas se o indivíduo ele tem uma vida nobre e vigia e ora, isso não se instala enquanto um processo obsessivo e nem se torna uma subjugação, por exemplo, que é um quadro gravoso em relação à obsessão. Por isso que a gente tem que ter cautela, porque existem situações em que eu posso achar que estou conversando com um benfeitor e, na verdade, ter alguma interferência de um espírito mistificador, enganador. Que, daquele momento que eu estou tentando fazer aquela análise comigo mesma, possa me trazer pareceres que não correspondem com a verdade. E é curioso, porque o espírito que faz isso, ele é inteligente. E muitas vezes ele usa capas de palavras boas, de ideias aparentemente auxiliativas, para tentar fazer insuflar uma mentira. Porque ele sabe que se ele falar algo que um espírito superior falaria enquanto uma proposta boa, caridosa, dentro daquilo que ele alcança, para tentar fazer a artimanha que ele está urdindo, vai ser mais fácil de eu cair, porque eu como a isca. E aí, então, ele mistura naqueles elementais mentiras, inverdades, engodos, que são armadilhas. Por isso que pede o acompanhamento do nosso processo, gente, e observar os frutos que nós estamos produzindo. Porque do momento que a gente observa aquilo que nós estamos produzindo, a gente consegue ter uma aferição se a gente está conseguindo avançar no interesse de Jesus, no caminho que ele nos propõe. Se a gente percebe um desvio disso, corrijamos o quanto antes. Então, Jesus vai dizer que esse dia que nos sobrevém de repente, mostrando essas armadilhas que são colocadas para nós, isso nos pega como um laço e prende a todos os que habitam sobre a face da terra. Então, é o risco da gente ser preso por esse laço, porque as armadilhas espirituais que são postas para nós são como laços mesmo, que tentam dar nós em torno de nós. Se eu estou numa proposta elevacional, que tem o bem como a minha diretriz, nessa renovação incessante, e que passa pela caridade genuína, que é aquela ajuda, gente, que se eu estiver na dúvida, erremos ajudando. Quando estivermos numa situação em que uma pessoa diante de nós está passando a necessidade de algum porte, e nós não tivermos certeza, clareza da maneira de proceder, erremos ajudando. Optemos por aquilo que vai ajudar o outro. E nesse sentido que Jesus remata, vigie orando o tempo todo, a fim de que você se faça digno de evitar todos esses males que têm de suceder, e de se apresentar limpo, nobre, diante do Filho do Homem. Até porque nós estamos diariamente fazendo uma prestação de conta do nosso proceder, das nossas escolhas, daquilo que temos ido na direção. Porque seja o serviço que for, nós prestamos conta do que realizamos, mas quando a gente fala do trabalho com Jesus, isso tem uma importância muito maior, porque é a nossa vida espiritual. E nesse sentido que nós, ao fim de cada dia, nós
deveremos prestar contas daquilo que realizamos naquele dia, daquilo que fomentamos, daquilo que deixamos, daquilo que testemunhamos. Porque acaba, gente, que é fácil para mim enganar o mundo todo, mas eu não engano o que minha consciência registra. Aquilo que eu penso, de fato, sinto, isso é registrado pelo meu foro consciencial e que vai voltar para mim nas minhas demandas autorreflexivas. E eu vou precisar consertar em algum momento. Por isso que quanto antes eu ver minha falha e corrigir minha rota, melhor. Porque vai ter aquele momento que vai soar para mim o conserto imprescindível. E que é uma lei indefectível que rege a revelia de nós mesmos e que entregará a cada um segundo suas obras. Por isso que no fim de cada dia a gente vai ter que ter aquele momento de analisar o que eu pensei nesse dia. Se fosse tornado público, traria um inconveniente para alguém? Faria mal a alguém? Aquilo que eu tive de ação nesse dia, se todos realizassem aquela mesma ação, seria bom? Se Jesus me assistisse naquele momento, seria positivo? Eu estou sob a perspectiva do meu melhoramento incessante? Então, são questionamentos que nós vamos fazendo conosco mesmo, que vão nos permitindo errar menos e acertar mais. Então, por isso que Jesus vai dizer, ora o tempo todo, enquanto uma atitude mental. Porque a oração não é apenas aquela em que eu me coloco recolhida e faço uma concentração mental para dirigir a Deus o meu agradecimento, a minha prece. A oração é uma atitude mental, uma disposição moral de cada momento. Porque o indivíduo que vigia, ele está numa atitude de prece a todo momento. Enquanto se demorar num pensamento positivo, num sentimento nobre, numa ação consoladora. Então Jesus vai dizer, nós precisamos nos fazer dignos de evitar as coisas ruins. E nesse sentido que tem a ver com a questão de acender a nossa tocha e sustentar ela. Porque nos apresentaremos diante de Jesus. E aqui mostra essa questão diária. Diariamente a gente se apresenta diante de Jesus com aquilo que temos feito. E ao longo daquele dia, cabalmente, porque a cada momento nós estamos sendo assistidos por Jesus. E daquilo que eu estiver entregando é aquilo que vai ficar. Enquanto os nossos frutos, que podem ser bons, podem ser ruins. Inclusive aqui entrando a omissão. Porque se eu me omito diante de um bem que eu poderia fazer e não faço, é um mal. Como teve um episódio onde estava acontecendo algumas maledicências na direção de uma terceira pessoa que não estava naquele ambiente. E quando aquilo chegou para mim, que eu cheguei naquele ambiente, e a pessoa que estava tomando aquele reflexivo colocou para mim confirmar, eu houvera comentado que eu não tinha o contato com a pessoa o suficiente para falar, externar algo, mas ali, na verdade, seria um momento para interromper aquele fluxo de conversa, trazendo algo positivo que aquela pessoa tem, falando da urgência que todos nós temos para direcionar aquilo que está sendo colocado para algo positivo. Porque, na verdade, do momento que acontece uma situação,
Se eu não tenho uma atitude ativa no bem, eu estou fomentando o mal. A omissão, ela é o fomento maligno. Então, não é a questão apenas do bem pelo bem. Porque se a gente for considerar a sociedade terráquea, nós temos aqueles que são bons, temos os maus, mas a maioria é morna. A maioria fica em cima do muro. E por isso que o mal pulula na terra. Por isso que a ação dos bons, ela precisa sair do constrangimento, do melindre, da timidez, no sentido de distribuir isso de forma mais ostensiva, intensificadora. Porque aqueles que ficam em cima do muro, eles só vão sair de cima do muro e ir para o lado dos bons, se os bons forem ativos, corajosos, intrépidos. Agora, se o bom ele tem receio de agir no bem, se ele age com omissão em alguns momentos, se ele fica constrangido, melindrado, acaba que isso vai criar espaço para o mal multiplicar. Porque quando o bom é omisso e recua no bem que ele poderia realizar, ele está realizando um mal. E é nesse sentido que aqueles que ficam em cima do muro acabam indo por esse caminho. Porque o mal, se nós observarmos as situações que nós vivemos hoje, ele é barulhento. E ele sacode em cada canto que ele atua. Daí, se a gente pegar as atitudes malévolas, elas fazem propaganda por si próprias. Elas são ensurdecedoras, agressivas. Então, se o bem ele fica recuado, tímido, medroso, o mal faz a festa e acaba distribuindo os seus conteúdos, as suas vibrações e levando aqueles que estão em cima do muro para o lado deles. Por isso que Jesus vai dizer: tenha o tempo inteiro a oração como conduta, a vigilância, para que vocês se façam a si mesmos dignos. Então, vai trazer que Jesus ele ensinava no templo, à noite saía para ficar no monte, que chamava das Oliveiras, de dia ensinava e à noite ia para o monte. E de madrugada o povo ia ter com ele, para ouvi-lo no templo. Mostrando aí que ele era procurado pelo populacho, que desejava ter as suas palavras, estar aos seus pés para aprender com ele e, sobretudo, para que pudessem colocar em prática aquilo que abeberavam. E é curioso, gente, porque essa questão da força espiritual que a gente tem que ter é uma situação que nos pega desprevenidos se nós não tivermos cautela. Porque se nós considerarmos, por exemplo, os inimigos maiores que nós trazemos, isso está ligado, por exemplo, ao medo, à cólera, à questão das situações onde nos percebemos recuando. Então, nós temos aí tanto a questão da dureza, a vaidade, a maledicência, que vão formar aí um areal que, como o senhor não vai ser trago pelo irmão X em luz acima, nos combatem, nos inimizam. E se eu não tiver cuidado, eu vou com essa maré. Então vai trazer que certa feita Simão Pedro tinha perguntado a Jesus: Senhor, como saber onde vivem os nossos inimigos maiores? Eu quero combatê-los a fim de trabalhar eficientemente pelo reino de Deus.
Iam os dois de caminho entre Cafarnaum e Magdala, o rutilante sol da manhã perfumada. O mestre ouviu, mergulhou em meditação longa, mas Pedro insistiu. E benevolamente Jesus responde: a experiência tudo revela, no preciso momento. E Simão exclama, impaciente: a experiência demora muito. Então Jesus esclarece imperturbável: para os que possuem ouvidos de ouvir e olhos de ver, 1 hora às vezes basta o aprendizado de lições inesquecíveis. Pedro, desencantado, calou-se, mostrando aí que a vigilância espiritual vai trazer para nós um ouvido de ouvir, um olho de ver, para o qual 1 hora de aprendizado já nos trará imorredoras lições, que nos acompanharão no nosso areal subsequente. Antes que pudesse retornar às interrogações, notou que alguém se esgueirava por trás de figueiras velhas, erguidas à margem. O apóstolo empalideceu, obrigando o mestre a interromper a marcha, declarando que o desconhecido era um fariseu que procurava assassiná-lo. Com ásperas palavras, fez a desafiação do viajante anônimo para que ele se afastasse e, sob forte irritação, ameaçou. E quando tentou agarrá-lo, a viva força, risada diamantina se fez ouvir. A suposição era injusta. Ao invés de um fariseu, foi André, seu próprio irmão, quem surgiu sorridente, associando-se à caravana pequena. Jesus, então, ele vai endereçar um gesto expressivo a Simão e obtempera: Pedro, nunca te esqueças de que o medo é um terrível adversário. Recomposto o grupo, não havia avançado muito quando avistaram um levita que recitava passagens da Tora e lhe dirigiu a palavra de forma menos respeitosa. Simão inchou-se de cólera, discutiu, reagiu, longe das noções de fraterna tolerância, até que o interlocutor, amedrontado, fugiu. Jesus, até então silencioso, fixa no aprendiz os olhos muito lúcidos e inquire: Pedro, qual é a primeira obrigação do indivíduo que se candidata ao reino celeste? A resposta veio breve e clara: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Você tem observado a regra sublime nesse conflito? Continuou serenamente o Cristo. Recorda que, antes de tudo, é indispensável nosso auxílio ao que ignora o bem verdadeiro. E não esqueça que a cólera é um cruel perseguidor. Então, Jesus vai trazer que aquele que ignora o verdadeiro bem, é indispensável que nós o auxiliemos. Até porque, gente, auxiliar quem é bom é fácil. Mas auxiliar aquele que opta pelo mal, ou que fica na mornidão e acaba criando tropeços para a nossa trajetória, é o momento que nós vamos fazer isso, consono que Jesus nos pede, que remata dizendo que a cólera é um perseguidor cruel, que aí degenera as nossas possibilidades e nos coloca em locupletação com espíritos inferiores. Então, mais alguns passos, eles encontram Teofrasto, um grego judeu, dado à venda de perfumes, que informou sobre certo Zeconias, curado leproso pelo profeta Nazareno, e que ele fugira para Jerusalém, onde acusava o Messias com alegações falsas. O pescador não se conteve. Gritou que Zeconias era um ingrato, relacionou os benefícios que Jesus outrora houvera dado e internou-se em amargosos comentários e longos diante do que Jesus houvera prestado a esse indivíduo e agora da sua atitude contra Jesus.
Terminando, Jesus indaga-lhe: Pedro, quantas vezes você vai perdoar seu irmão? Até 70 vezes 7, replica, humilde o apóstolo. O celeste amigo contempla-o calmo e remata: a dureza é um carrasco da alma. Não atravessaram grande distância e cruzaram com Rufo Gracchus, romano velho semi-paralítico, que lhe sorriu, desdenhoso, do alto da liteira sustentada pelos escravos fortes. Marcando-lhe o gesto sarcástico, Simão falou sem rebuços: desejaria curar aquele pecador impenitente, a fim de dobrar-lhe o coração para Deus Todo-Poderoso. Jesus, porém, afaga-lhe o ombro e ajunta: por que instituiríamos a violência no mundo, se o próprio Pai nunca se impôs a quem quer que fosse? E antes do desapontado companheiro conclui: a vaidade é um sutil verdugo. Mostrando aí essa situação desse aspirador das nossas coisas boas que podemos nutrir no coração, enquanto um sentimento que vai nos levando também para o enfraquecimento, o medo, a intolerância, a frieza, a impaciência e a dureza. Passaram uns minutos para repasto ligeiro, chegaram a uma modesta hospedaria de Aminadab, um seguidor de novas ideias. Há mesmo certos dias, Liberte Cesaré se pôs a comentar os políticos acontecimentos da época. Indicou erros e desmandos da imperial corte, ao que Simão correspondeu colaborando na poda verbalística. Dignatários e filósofos, artistas e administradores de além-mar sofreram apontamentos ferinos. Tibério foi invocado com recriminações impiedosas. Fim da palestra animada, Jesus pergunta ao discípulo se acaso estiver alguma vez em Roma. Depressa o esclarecimento viera: nunca. Jesus sorri e observa: falaste com tamanha desenvoltura sobre o imperador que me pareceu estar diante de alguém que com ele houvesse intimamente privado. Em seguida acrescenta: estejamos convictos de que a maledicência é um terrível algoz. O pescador de Cafarnaum, desconcertado, silenciou. Jesus então contempla a exterior paisagem, fita a posição do astro do dia, como a consultar o tempo. E, voltando-se para o invigilante companheiro, acentua bondoso: Pedro, há precisamente 1 hora procurava situar o domicílio de nossos adversários maiores. De então para cá, 5 apareceram entre nós: o medo, a cólera, a dureza, a vaidade, a maledicência. Como reconhece, nossos inimigos piores moram em nosso próprio coração. E finalizou sorrindo: dentro de nós mesmos será travada a maior guerra. E vai nos mostrar exatamente que vencer o outro é fácil. O difícil é vencer a mim mesma. Os adversários que insistem em gritar dentro de mim, ter vez, e que acaba, gente, que vão se aparecer para nós, como aconteceu aqui com Pedro. Diferentes situações e recortes que serviram à guisa de teste para ele. Talvez se Jesus tivesse falado lá atrás, quando ele perguntou dos maiores inimigos, diretamente esses aspectos da maledicência, da dureza, da vaidade, da cólera e do medo, Simão Pedro não teria internalizado a lição, porque não tinha tido uma experiência em que imediatamente pudesse associar a sua queda com esses aspectos. Então Jesus sabiamente aguarda as ocasiões acontecerem em que Pedro de alguma forma cair em algum desses aspectos,
para dizer para ele aonde estavam os seus piores inimigos. E é curioso, gente, porque a gente tem essa ideia, porque inclusive isso faz parte do materialismo, de que o inimigo, o adversário a combater está fora de nós. Que é uma ideia falsa. Porque a gente acaba, às vezes, criando inclusive urdições de vingança e de despeito, de devolutiva, daquilo que achamos que fizeram para nós, que nos faz cair nesse tipo de tônus mental, que é uma perda de tempo e um comprometimento maior com a nossa sombra. Porque do momento que eu fico achando que preciso combater algo que está fora, eu esqueço e tiro o olhar de onde eu realmente preciso vigiar, que é o que está dentro. Como Jesus já dissera para nós, que o que nos mancha é o que está dentro de nós. É o que sai do coração do homem que o mancha. Homicídios, latrocínios, arrogâncias, furtos, adultérios. Tudo aquilo que nos mancha, na verdade, sai de dentro de nós. Está dentro de nós e por isso é o que vai sair pela nossa boca. Porque a boca vai falar daquilo que o coração estiver cheio. Daí que, se aquilo que vem de fora não pode manchar, mas aquilo que vem de dentro, nós percebemos que eu preciso vencer a fera que está dentro de mim, não a que está fora, enquanto aí uma perspectiva de visão que alguém possa ter. E o Chico, ele dizia que o ser humano é uma espécie de alta periculosidade. Inclusive, nós estamos aí no Homo sapiens, caminhando para o Homo moralis, até pelos despertamentos morais que estão acontecendo, que é um processo inderrogável, mas ele trazia que a questão da nossa periculosidade é tal que a única força capaz de domar a fera que tem dentro de nós é a religião. E nesse sentido, o aspecto de desenvolvermos a nossa espiritualidade. Enquanto aí, essa perspectiva para alçarmos voos maiores. Porque se eu me entrego ao materialismo, eu vou dar aso para a fera que está dentro de mim, que é altamente perigosa. E que, quando a gente considera a questão que só eu posso me domar, vencer a mim mesma, isso nos remonta ao aspecto dos valores de humildade e de caridade, bondade, que nos cumpre cultivar. Porque do momento que a gente vai conseguindo essas fermentações nobres, a gente vai conseguindo não só domar a nossa fera que está dentro de nós, como ir vencendo esse estado de coisa. E a gente vai conseguindo fazer prevalecer o bem na sua sumidade. Por isso, gente, que é uma urgência que nos alcança, enquanto também o discernimento e a sabedoria que nós precisaremos nutrir. E por isso que Jesus vai dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, onde é dito para nós, por um preposto, para que os homens fortes armai-vos, os homens fracos fazei armas da vossa fé, da vossa brandura. Tende mais persuasão, mais coragem, mais constância na propagação da vossa nova doutrina. É um encorajamento para estimular o nosso zelo, as nossas virtudes. E por isso Deus permite que nós manifestemos a voz. Mas não
tereis necessidade, senão da ajuda de Deus e da vontade própria. As espíritas manifestações são feitas para os de corações indóceis e os de olhos fechados. Por isso que a caridade é a virtude fundamental que deve sustentar o edifício das terrestres virtudes. Sem ela, as outras não existem. Não haverá esperança no futuro melhor, nem moral interesse que nos guie, nem fé, porque a fé é um raio puro que faz brilhar uma caridosa alma. Por isso, gente, que é colocado para nós essa urgência, e que significa sobre fazer reinar justiça, paz, entre ajudarmos mutuamente, em lugar de nos prejudicarmos, como acontece. O forte sustentaria o fraco, ao invés de o esmagar, e evitaria os males que engendram excessos de todo porte, abusos. Todas as misérias da terra vêm da violação das leis divinas, porque não haverá uma só infração que não tenha fatais consequências. E isso significa, precisamente, esse laço poderoso que nos liga à terra e nos afasta do céu. Produz vertigem. E acaba que, quando a gente considera, por exemplo, a riqueza material, isso significa uma prova muito difícil, por isso, pelos arrastamentos, a fascinação que exerce, as tentações que dá, é o supremo excitante do egoísmo, do orgulho, do sensualismo. Por isso, gente, que às vezes a gente se acha quite com a justiça divina por uma atitude de um dia que a gente tem positiva, por a sustentação de um pensamento nobre, de um momento, por uma ação de auxílio que a gente tenha conseguido realizar naquela tarde. Mas acaba que, se eu não consigo sustentar isso de modo próprio, caminhando sobre os meus próprios pés, eu acabo esmagada. É por esse motivo que o movimento do nosso querer, ele precisa ser um querer tal que vale esse sacrifício. Porque aí eu topo o sacrifício. Eu topo como? Porque eu tenho um para quê. A perspectiva do para quê faz eu suportar qualquer como, enquanto as misérias, as provações e todas as situações que vão me desafiar, que eu precisarei viver para alcançar aquele objetivo. Aí, quando a gente tem essa posse do objetivo da nossa encarnação, da nossa destinação, a gente tem que correr atrás. Porque a gente sabe a dificuldade que a gente precisou enfrentar para chegar aqui, para chegar nesse ponto. Às vezes eu analiso a minha atual encarnação e eu percebo quantas coisas eu teria feito diferente se eu tivesse os conhecimentos que eu tenho hoje. Mercê da misericórdia de Jesus, que nos dá instruções através da doutrina espírita, e mesmo eu ainda não conhecendo nada perto de toda a verdade, continuo tendo o desejo de continuar aprendendo com Jesus e seguindo aquilo que Ele nos pede. E é por isso, gente, que o fato de nós termos o contato com a verdade, que é o que Jesus nos traz, e o fato de nós estarmos lúcidos nessa perspectiva, isso vai significar para nós que mesmo a nossa insuficiência e
toda a nossa ignorância, considerando a verdade em sua totalidade, a gente, em contato com Jesus, estaremos em contato com a verdade. E é por isso que a gente pode saber alguma coisa e caminhar nesse sentido. Se eu me afasto de Jesus, eu fico entregue à minha ignorância. E aí eu fico num breu. E aí eu me perco. Então, esse é o motivo do porquê nós somos chamados a aproveitar a nossa atual velejatura, que nós estamos lúcidos na carne. Porque estar na matéria já é per si vertiginoso, e os próprios débitos que eu trago dizem das lutas que eu precisei enfrentar para chegar aqui. Porque isso tem a ver com os meus erros pregressos. Até mesmo quando a gente considera situações de queda que a gente cai, isso tem a ver com a falta de mérito que a gente tem. Com a nossa ficha de serviço no bem pífia, insuficiente. Então, isso vai significar que do momento que a gente desperta, a gente precisa correr atrás. Então, sob essa perspectiva, eu vou querer. E é essa vontade que vai me dar gás suficiente para correr atrás. Porque então eu vou naquela direção. Eu me lanço, intemerata. Naturalmente, com a prudência, a simplicidade. Porque quando a gente fala do medo, que é um inimigo dos piores que nós temos, não é temeridade. No sentido de que aquele que tem a temeridade, em que ele não tem receio de nada, ele na verdade desafia a morte. Isso é falta de prudência. Então existe uma cota de medo, de cautela, que é necessária até para que a gente tenha a prudência que Jesus pede de nós. Mas quando a gente fala desse medo, é aquele medo mórbido que nos paralisa, que nos impede de avançar no bem que a gente pode distribuir, que nos desencoraja. E, inclusive, gente, esse tipo de medo que Jesus fala que é inimigo nosso, dos piores, é que nos faz nos demorar em berlindre, em quinquilharia, em melindre, porque acaba que ele me faz ficar preso em situações que não têm importância nenhuma. E eu acabo que paro naquilo por receios, por medos mórbidos. Porque existem muitas coisas que acontecem com a gente que não merecem a nossa atenção. Porque a gente dá atenção para determinadas situações e a gente perder tempo, trabalha energia e dá ibope para o mal. Diante de determinadas situações que acontecem, a gente segue o nosso trabalho com compaixão e coragem para que a gente possa minorar a dor e levar consolo. E não incentivar o ibope do mal, perder tempo com ele. Por isso que é uma proposta que é colocada para nós. Enquanto aí uma perspectiva que vai nos ajudar a darmos arrancada das nossas trajetórias. Nesse sentido que serenidade para acertar mais, errar menos, força, intuição, paz. Porque à medida que a gente vai evoluindo, vão se quintessenciando as nossas projeções, apurando nosso campo mental. Então a gente vai doando, porque isso divide a dificuldade, multiplica a alegria. Vai subjazendo nosso assoalho moral essa força reitora. Porque levaremos daqui apenas nossas boas ações, incementações, demandando para respondermos perante os tribunais do além. Por isso que a característica essencial de qualquer revelação precisa ser a verdade. Nesse sentido, gente, que é colocado para nós
os aspectos de uma trajetória que significa essa focação, esse ajuste de lente. E ao mesmo tempo essa disposição, porque então a gente, de posse dessas premissas, a gente vai conseguindo ganhar tempo. E é curioso porque quando a gente tem uma rotina em que a gente está imbuído do bem pelo bem, a gente acaba fazendo ajustes otimizadores, facilita. Porque às vezes você tem situações que nos pegam desprevenidos e que a gente precisa estar atento para o foco que a gente está realizando. Mas por outro lado, se eu tenho a perspectiva do para que eu vim fazer, do meu propósito de vida, fica mais tranquilo. Eu tomar as decisões nos momentos mais desafiadores, mantendo a minha grandeza, a minha serenidade, a minha lucidez. Porque acaba, gente, que é isso que eu estou sustentando e nutrindo o porta dentro da alma, que vai me sustentar nos momentos mais difíceis. Eu preciso fazer celeiros de bênçãos dentro de mim, de lembranças positivas, de distribuições elevadas que possam formar um areal interno que me sustente nos momentos de escassez, nos momentos de maior dificuldade, de maior desafio. Porque de posse desse celeiro interno fica mais difícil eu desequilibrar, eu desarmonizar, eu ficar no chão. Nesse sentido, que quando a gente fala o aspecto das construções que a gente vai realizando, isso tem a ver com aquilo que vai nos dar esse soalho, esse cimento nos momentos que a gente precisa. Como aquele homem que Jesus trouxe, que houvera plantado e colhido enormemente. Então ele dizia de si para si, que ele podia descansar pelo resto da existência dele, comer, beber, porque ele tinha o suficiente para muitos anos. Então ele mandou reformar os celeiros, ampliar, para poder guardar a quantidade de grão que ele tinha colhido. E se refestelava, dizendo que ele podia agora se arregalar, porque ele tinha o suficiente para o resto da sua vida. E foi dito para ele, louco, hoje mesmo vai ser pedido de ti a tua alma. O que você vai fazer com tudo que você juntou? O que você vai dar em troco da sua alma? Nesse sentido que esse homem que havia juntado para fora e não para dentro as riquezas imperecíveis, mas tinha juntado riquezas perecíveis, que o ladrão rouba, que a traça corrói, que a ferrugem rói. E, nesse sentido, esses tesouros externos, materiais que ele havia juntado, não poderiam ser usados por ele em troco da própria alma. Mas as riquezas que ele construiu exportar dentro da alma, com aquilo que de positivo ele deixa após os seus pés, são as riquezas imperecíveis, que o ladrão não alcança, a ferrugem não chega, a traça não toca, e que ele, nessa imperecibilidade, levará com ele para onde ele for. Essa riqueza ele pode dar em troco da própria alma, não enquanto um câmbio, pelo câmbio, mas enquanto aquilo que de fato dá para ele o passaporte da consciência tranquila, que é a nossa única paz. Porque a consciência tranquila é o único local em que a gente realmente descansa. O indivíduo que está com culpas, até porque nós precisamos ir para o arrependimento, porque esse é o local saudável para a gente ter condição de espiar e reparar nossos erros. O indivíduo que está com uma série de situações irregulares que a sua consciência registrou, ele vive um tormento.
E ele é compulsado a resolver isso. Inclusive, quando a gente considera situações de autoferimentos que acontecem, que o indivíduo não aguenta a dor interna e se fere externamente para desviar a dor interna para a dor externa, mais tolerável para ele do que acontece por estar dentro da alma. Então não adianta. Se eu não resolvo o que acontece na minha consciência, eu posso estar num palácio, que eu vou estar atormentada, adoecida. Por outro lado, se eu consigo uma paz consciencial, esse tesouro imperecível, eu posso estar na rua, sem uma pedra para recostar a minha cabeça, mas eu vou estar em paz, eu vou estar feliz. Então, é esse tesouro que o tempo não alcança, que o espaço não dirime, porque é inacessível aquilo que é material. Esse tesouro vai com o indivíduo para onde ele for. Por isso que Jesus ele traz para nós as urgências das nossas reformas morais. Porque a única maneira de eu ter paz consciencial é me reformando moralmente. É a maneira de eu administrar melhor as minhas dores, os meus conflitos, sem enlouquecer, sem me voltar contra mim mesma, sem culpar algo de fora ou alguém, sem vitimizar. Eu vou podendo olhar para mim mesma e com essa percepção eu vou conseguindo administrar as reformas que eu preciso realizar e as providências que eu preciso tomar por estar dentro da alma. Por isso, gente, que nós, ao discernirmos, ao elegermos a nossa conduta e aquilo que nos compete, nessa gleba em que estamos, a nossa destinação, o nosso propósito de vida, optemos pelo que vale a pena, pelo que é imperecível, pagando o preço que for por isso. Enquanto o nobre, enquanto o reto, diante das diversos convites que chegam até nós, na terra de hoje, e até mesmo de todas as dificuldades mentais que nós vivemos, quando eu olho para Jesus, eu tenho o roteiro da minha transformação. É uma chave que eu abro e que está na minha posse, que só eu posso fazer, mas o outro lado dessa porta está com aquele necessitado que passa por mim. Por isso que se eu opto pelo vitimismo e por permanecer na sombra e me entregar à minha própria miséria, sem tentar vencer a mim mesma e edificar dentro de mim o nobre, acaba que eu vou, com a chave que eu poderia abrir uma possibilidade melhor para alguém, deixar essa porta fechada. E isso impacta até mesmo naquilo que eu vou conseguindo realizar dentro de mim. Porque nós não estamos em encontros aqui, enquanto nas situações de convivência na Terra à toa. São situações que acontecem para nos aferir. E a nossa libertação, ela está ligada e depende das atitudes que eu tomo, do caminho que eu escolho, daquilo que eu sustento e que é tarefa minha. Por esse motivo que essa é uma proposta audaciosa, porque a mais importante é aquela que importa. O indivíduo na Terra que desperta para os seus compromissos espirituais, ele está lustro na carne. E chegado aqui, ele compreende que tudo que é excesso e acúmulo material não vai servir para nada.
tudo que é objetivo material e ganho material, seja de evidência, seja de dinheiro, seja de título, seja de aplauso, não vai ajudá-la em nada. A única coisa que realmente nos compete focar é na espiritualidade. É aquilo que eu preciso edificar dentro de mim e a maneira como eu emprego o meu caminho aqui para esse fanal. Por isso que nós, outros que temos contato com a doutrina espírita e com essas revelações, a mancheia na nossa direção, temos essa responsabilidade dobrada, triplicada. Porque quanto mais a gente tem revelações, maior a nossa responsabilidade. E isso vai significar esses comprometimentos na medida que, conhecendo, eu não agi e não transformei o meu conhecimento na minha prática. Por isso que o conhecimento, ele vai acontecer para que eu transforme isso em atitude concreta. Em sendo assim, a partir daí é possível o conhecimento, o autoconhecimento e as interligações que a gente faz com isso, a gente ir fazendo melhores escolhas.